Você sabia que existe uma civilização africana que construiu mais pirâmides do que o Egito? Que conquistou os faraós? E que dominou uma das tecnologias mais avançadas do mundo antigo? Essa é a história da civilização núbia. Um império poderoso que quase ninguém te contou. Ao sul do Egito, ao longo do rio Nilo, existia uma terra conhecida como Núbia. Uma região rica em ouro. Tão rica que os próprios egípcios a chamavam de Ta-Seti, a terra do arco, e também a terra do ouro. E não era por acaso. A Núbia controlava algumas das maiores reservas de ouro do mundo antigo. E isso a transformou em um dos centros econômicos mais importantes da antiguidade. Mas riqueza sem poder não sobrevive. E os núbios sabiam disso. Os arqueiros núbios eram considerados os melhores do mundo antigo. Eles conseguiam atingir alvos a grandes distâncias com uma precisão impressionante. Por isso, muitos exércitos estrangeiros contratavam arqueiros núbios como elite militar. Mas o mais impressionante é que os núbios não foram apenas soldados. Eles se tornaram reis. Por volta de 700 anos antes de Cristo, algo extraordinário aconteceu. Um rei núbio chamado Pie decidiu conquistar o Egito. Sim, o Egito dos faraós, uma das maiores civilizações da história. E ele conseguiu. Pie invadiu o Egito, derrotou seus governantes e estabeleceu a famosa 25ª dinastia, uma dinastia de faraós africanos negros que governaram todo o Egito. Entre eles estava Taharka, um dos maiores faraós da história. Sob seu reinado, templos foram reconstruídos, cidades revitalizadas, e o Egito voltou a viver um período de grandeza. Mas aqui vai uma curiosidade que poucos sabem. Enquanto o mundo associa pirâmides ao Egito, a Núbia possui mais de 200 pirâmides, mais do que o Egito inteiro. Essas pirâmides estão em Meroé, a capital de um dos reinos mais avançados da Núbia. E diferente das pirâmides egípcias, as pirâmides núbias são mais estreitas, mais altas e com ângulos mais inclinados, criando uma identidade arquitetônica única. Mas a Núbia não parou na arquitetura. Ela também foi uma potência industrial. Meroé ficou conhecida como a Birmingham da África Antiga, por causa da sua intensa produção de ferro. Os núbios dominavam a metalurgia de forma impressionante, produzindo armas, ferramentas e equipamentos que fortaleciam sua economia e seu poder militar. E aqui vai outra curiosidade fascinante. Os núbios criaram seu próprio sistema de escrita, o alfabeto meroítico. Até hoje, grande parte dessa escrita ainda não foi completamente decifrada. Ou seja, ainda existem segredos da Núbia que o mundo moderno não consegue entender totalmente. Mas talvez o mais surpreendente seja o papel das mulheres na sociedade núbia. Diferente de muitas civilizações antigas, as mulheres núbias tinham grande poder político. Algumas chegaram a governar como rainhas guerreiras, conhecidas como Candaces. Uma delas enfrentou o poderoso Império Romano, e não apenas resistiu, mas forçou Roma a negociar. Sim, Roma, a maior potência do mundo na época, foi obrigada a respeitar a Núbia. Mas como toda grande civilização, a Núbia também enfrentou desafios. Mudanças climáticas, pressões externas e transformações comerciais acabaram enfraquecendo seus reinos ao longo do tempo. Mesmo assim, sua herança nunca desapareceu. Hoje, a história da Núbia continua viva, nas ruínas de suas pirâmides, nos artefatos de ferro e na identidade africana. A civilização núbia prova algo que muitos ainda ignoram. A África não foi apenas parte da história. Ela foi protagonista. Muito antes de muitos impérios surgirem, a Núbia já dominava comércio, tecnologia, guerra e cultura. E talvez a maior pergunta seja: quantas outras histórias como essa ainda não foram contadas? Porque a história da Núbia não é apenas sobre o passado. É sobre reconhecer a verdadeira grandeza de um continente inteiro. E quando você olha para aquelas pirâmides no deserto, não está vendo apenas pedras, está vendo o legado de um dos impérios mais poderosos da humanidade. Um legado que o mundo está, finalmente, começando a redescobrir.